Oi, alunos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Conforme prometido, eu estou aqui hoje para fazer a correção das atividades do plano de estudo tutorado do nono ano de Geografia. Nós estamos fazendo a correção aqui da semana 1, referente ao PET 2, ok? Pessoal, lembrando o assunto da semana 1, para quem não assistiu a minha aula de explicação, eu sugiro que assista, é um complemento do PET, né? Como vocês podem ver aí na aula de explicação, eu fui fazendo até algumas marcações para mostrar aquilo que é mais importante. Então, só para vocês lembrarem, a aula da semana 1 explica um pouco sobre as características da primeira, segunda, terceira revolução industrial e também sobre os modelos de organização do trabalho, Taylorismo, Fordismo e Toyotismo. É uma aula muito importante, vai aparecer um card aí na tela, é só você clicar nele para você assistir, tá bom? Vai aparecer um card aqui na parte superior do vídeo. Vamos para as atividades, que é o que interessa na aula de hoje. Questão número 1. Observe as imagens e em seguida responda as questões. A imagem 1 representa uma produção manual do remo no século XVIII na Itália. Observem aqui que nós temos apenas um trabalhador. Na imagem 2, está representado um grupo de mulheres conhecidas como Filhas da Liberdade, que no século XVII, nos Estados Unidos, protestavam contra a dominação britânica, produzindo seus próprios tecidos. Então, dá para a gente ver aqui que algo que difere da imagem 1 é o fato de que aqui nós temos um grupo de pessoas trabalhando em um espaço que provavelmente é uma oficina manufatureira. Uma outra observação interessante é que cada uma das mulheres aqui representadas, estão executando uma parte da tarefa. Além disso, uma outra diferença em relação à imagem 1. Nós temos também aqui o uso de um conjunto de artefatos, um conjunto de técnicas, de instrumentos para auxiliar o trabalho dessas mulheres. Não instrumentos muito modernos e tal, mas instrumentos que com certeza facilitaram, né, e facilitavam, né, o trabalho delas nesse contexto, um pouco até mais do que na imagem 1, tá bom? Por que eu estou fazendo essas comparações? Porque é exatamente isso que nós temos que fazer na letra A. Quais são as diferenças que você observa entre os processos de produção representados na imagem? Então, na imagem 1, a produção é individual, na imagem 2, é coletiva. Na imagem 1, não há divisão de tarefas, porque o artesão trabalha em todo o processo sozinho. Na imagem 2, há divisão de tarefas. Na imagem 1, nós temos o uso de equipamento muito simples e na imagem 2 nós temos o uso de outros instrumentos que vão auxiliar no processo produtivo. Agora, pessoal, é hora de construir uma resposta. Vou fazer essa construção com vocês. Então, vamos lá? Vamos juntos. Eu anoto aqui, vocês anotem aí no caderno de vocês, tá bom? Então, na imagem 1, é possível observar que o artesão atua sozinho em todo o processo produtivo. Além disso, não há divisão de tarefas e, vou continuar aqui, ocorre apenas o uso de equipamentos muito simples. Na imagem 2, por sua vez, há um grupo de trabalhadoras, a divisão das tarefas e
Além disso, é possível notar o uso de instrumentos para auxiliar no processo produtivo. Vamos ver como que ficou então o gabarito. Na imagem 1 é possível observar que o artesão atua sozinho em todo o processo produtivo. Além disso, não há divisão de tarefas e ocorre apenas o uso de equipamentos muito simples. Na imagem 2, por sua vez, há um grupo de trabalhadoras, há divisão das tarefas e, além disso, é possível notar o uso de instrumentos para auxiliar no processo produtivo. Letra B. Na imagem 2, todas as pessoas parecem realizar a mesma atividade. Justifique. Não, né, pessoal? Olha, a imagem não está muito clara, mas dá para a gente perceber que cada uma delas aqui está em uma fase do processo produtivo. Essa daqui me parece que está separando a lã, essa daqui parece que está trabalhando aqui na parte de fiar, né? Então, assim, essa daqui parece que está trabalhando na parte da organização. Então, nem todas atuam na mesma atividade. Beleza? Elas estão fazendo uma divisão de tarefas, que faz parte do processo produtivo da mesma coisa, ok? Então, vamos lá. Parecem realizar a mesma atividade? Não. Pela imagem, é possível notar que existe uma divisão, corrigir aqui, uma divisão de tarefas entre as trabalhadoras, para que cada uma delas execute vou continuar cá embaixo, uma etapa do processo produtivo. Beleza? Então, ficou assim, ó. Não. Pela imagem, é possível notar que existe uma divisão de tarefas entre as trabalhadoras para que cada uma delas execute uma etapa do processo produtivo. Ok? Vamos para a letra C. Entre os tipos de produção retratados, em sua opinião, qual produz mais e em melhor tempo? Por quê? Então, o pessoal aqui vai produzir mais o processo produtivo representado aqui na imagem 2, né? E em menor tempo também o da imagem 2. Porque aqui há um trabalho coletivo, há divisão de tarefas e há o uso de instrumentos que vão auxiliar no processo produtivo. Dessa forma, o trabalho vai ser, a produção da mercadoria vai ser mais rápida. Vamos construir, então, uma resposta. O tipo de produção representado na imagem 2, pois nele a divisão é um pouco repetitivo, mas é isso mesmo, divisão de tarefas e o uso de instrumentos para auxiliar no processo, vou continuar aqui embaixo, no processo produtivo, que, por isso, será mais veloz. Vamos ver então como ficou o gabarito. O tipo de produção, mas que vai produzir mais em melhor tempo, né? Vai ser o representado na imagem 2, pois nele há divisão de tarefas e o uso de instrumentos para auxiliar no processo produtivo, que, por isso, será mais veloz. Vou colocar aqui só para complementar, além, é claro, do fato de o trabalho ser coletivo. Então, se tem mais gente empregada e aí dá para produzir mais. Então, isso daqui é uma complementação porque eu tinha esquecido. Vamos para o número 2, então, queridos. Sobre a segunda revolução industrial, faço o que se pede. Legal. As revoluções industriais, elas são trabalhadas aqui no PET através desse quadro. É um quadro síntese muito bom. Tem um ou outro errinho que eu ressaltei na aula 1, por isso é importante estudar a aula 1. Então, todas as informações relevantes aqui sobre a segunda revolução industrial encontram-se na terceira coluna.
Vamos ver o que o exercício nos pede. Cite 2 elementos fundamentais desta etapa que acarretaram grandes inovações técnicas. Então, vamos lá, olha. Pessoal, não dá pra gente falar sobre a segunda revolução industrial sem falar do desenvolvimento do motor a combustão interna e sem falar do desenvolvimento da eletricidade. Esses 2 elementos foram importantíssimos. Por exemplo, o motor a combustão interna, o desenvolvimento dele permitiu que fossem criados automóveis e outros veículos que são usados até hoje. E o desenvolvimento da lâmpada elétrica permitiu muitas inovações, como, por exemplo, as fábricas poderiam trabalhar até mais tarde, até durante 24 horas por dia. Então, isso é muito importante. Trouxe inovações importantes. Então, vamos colocar aqui, ó. Cite 2 elementos. Então, o desenvolvimento do motor a combustão interna e a eletricidade. Ok? Pede apenas para citar, então basta isso, tá? Qual o período de apogeu? A palavrinha apogeu significa qual o período de maior desenvolvimento, qual o período do ápice da segunda revolução industrial. Então, voltando aqui no quadrinho, a gente observa que a segunda revolução industrial se desenvolveu da segunda metade do século XIX, então 1850, até a primeira metade do século XX, até 1950. O apogeu dela foi a primeira metade do século XX. Então, o período que vai de 1900 a 1950. Esse foi o apogeu. Então, vamos colocar aqui a resposta. A primeira metade do século XX, ou seja, de 1901 a 1950. Questão número 3, meu povo. Leia o texto e responda a seguir. A indústria trazia consigo a tirania do relógio. Eu vou fazer uns grifos aqui. Sugiro que vocês façam aí, se for possível também. Vou usar aqui um azul. Então, vamos lá. A indústria trazia consigo a tirania do relógio e a medida do tempo. Então, isso daqui é uma alteração super importante, tá? Não em estações, semanas ou dias, mas em minutos. Como as pessoas não aceitavam espontaneamente esses novos costumes da medição do tempo, né? Elas eram forçadas por leis, disciplina, multa, salários baixos, que somente o trabalho incessante e sem interrupções permitia ganharem o suficiente para viver. Então, esse trechinho aqui é de um historiador super importante, o Eric Hobsbawm, né, num dos vários livros que ele escreveu. A pergunta é: que alterações a indústria trouxe para o ritmo do trabalho se comparado ao artesanato? Então, ela trouxe a questão da cronometragem das tarefas. Isso era uma coisa que o artesanato não tinha e a indústria trouxe, principalmente com os princípios da administração científica desenvolvidos pelo Frederick Taylor, que criou um modelo chamado Taylorismo, conteúdo que eu ensinei na aula 1, tá bom? Depois eu faço a resposta. Quais mecanismos passaram a ser usados para que as pessoas aceitassem o ritmo de trabalho? Então, olha, passou a acontecer uma fiscalização do trabalho e, consequentemente a essa fiscalização, os trabalhadores eram forçados por meio da lei e da disciplina, multa e salários baixos. Então, isso tudo aqui são mecanismos que foram utilizados para garantir que os trabalhadores cumprissem as tarefas no tempo cronometrado. Você acredita que esses mecanismos seriam aceitos nos dias atuais? Justifique. Olha, pessoal, infelizmente, mesmo com todos os direitos trabalhistas garantidos, isso ainda acontece. Não é uma regra, né? É uma exceção, mas isso ainda acontece. Há trabalhadores que ainda trabalham em regimes análogos à escravidão. Ainda existe muita gente que trabalha
com um salário, com uma remuneração muito baixa. Então, isso ainda acontece, tá bom? Então, agora a gente vai construir uma resposta. Vamos lá, então. Preparados para a construção da resposta? Eu vou ditando, vocês vão fazendo aí, tá? Então, ó, o trabalho industrial trouxe como principal alteração a cronometragem das tarefas e fiscalização das mesmas. Gente, esses são os dois princípios básicos do Taylorismo: cronometragem de tarefas e fiscalização delas, tá bom? Quais mecanismos passaram a ser usados? Então, ó, para que as atividades fossem, vou continuar aqui embaixo, executadas, foram adotadas leis, disciplina, multa e salários baixos. Você acredita que esses mecanismos seriam aceitos nos dias atuais? Infelizmente, mesmo com os avanços nos direitos trabalhistas, ainda há, vou continuar aqui embaixo, ainda há casos de exploração dos trabalhadores com baixos salários e condições precárias. Então, ficou assim o gabarito, meu povo. O trabalho industrial trouxe como principal alteração a cronometragem das tarefas e fiscalização das mesmas. Para que as atividades fossem executadas, foram adotadas leis, disciplina, multa e salários baixos. Infelizmente, mesmo com os avanços nos direitos trabalhistas, ainda há casos de exploração dos trabalhadores, com baixos salários e condições precárias. Excelente! Questão número 4. Faça uma pesquisa sobre o artesanato nos dias de hoje. Entrevistem alguma pessoa próxima que tenha o artesanato como fonte de renda. Pessoal, vou fazer uma publi aqui. Vou divulgar uma loja que é a Verde Amarela. Eles trabalham com produção artesanal de bijuterias, tá? Cada um vai pesquisar a sua realidade, mas aí eu vou falar sobre a Verde Amarela em Ponte Nova. Tá bom? É uma loja daqui de Ponte Nova e a produção é artesanal. Então, o produto produzido, bijuterias. Vamos corrigir. Ok. Quais materiais são utilizados? Eles fazem bijuterias, pessoal, com massas de modelagem, tá bom? E outros materiais. Eu vou postar uma foto. Vou colocar uma fotinha aí para vocês verem uns produtos deles. Quais são as etapas de produção? Então, funciona mais ou menos assim. Precisa adquirir a massa de modelagem e as demais matérias-primas. Acho que é matérias-primas, gente, estou em dúvida. Depois é preciso fazer a modelagem. Então, é a modelagem da massa. Aí depois ela vai ao forno. Então, secagem da massa modelada, que é aquecida, tá bom? Aí depois vem a montagem manual das peças. Aí depois vem a embalagem
das peças. E a embalagem deles também é feito manualmente. É muito fofo. A embalagem das peças e comercialização. É lógico, gente, que aqui eu fiz um resumo muito grande do trabalho deles, que é muito maior do que isso. Delas, que são mulheres. Considerando a questão técnica, quais são as dificuldades enfrentadas nesse tipo de trabalho? Então, é o fato de que o trabalho é manual, o fato de que é demorado, né? É feito em casa. Então, são algumas dificuldades, né? Então, o trabalho é manual, com o uso de poucos instrumentos, feito em casa e, por isso, tende a ser mais lento, ok? Letra E. Quais são as vantagens do produto artesanal em relação ao produto industrializado? Eu acho que uma primeira coisa é a valorização das habilidades manuais das pessoas, né? Então, a valorização das habilidades manuais, é a questão da valorização do trabalho familiar, porque muitas vezes a produção artesanal é feita no âmbito da família, né? Sem falar que o produto artesanal ele pode ser feito mais de acordo com o gosto do consumidor, né? Então, vou colocar aqui essas vantagens. Então, a valorização das habilidades manuais e do trabalho familiar. Além disso, o artesanato possibilita uma produção mais individualizada, ou seja, é aquela que segue mais o gosto do consumidor. Último exercício. Então depois eu vou mostrar a fotinha aqui, tá? Da verde e amarela. O último exercício pede para a gente observar a charge. A charge diz o seguinte: olha, nós temos 2 trabalhadores de frente para uma linha de montagem, para uma esteira. E aí eu aproveito para reforçar que no PET tem um erro. Vou voltar lá no gráfico, na tabela, desculpa. Aqui, ó, associando a linha de montagem ao taylorismo. Erro, erro, erro. Atenção. Linha de montagem foi desenvolvido no Fordismo, tá? Pelo Henry Ford. Então, esse erro é terrível. Então, vamos lá. Eu vou me aposentar amanhã. E sabe o que vou fazer? Andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos. Então, qual que é a crítica feita aqui? A crítica é ao fato de que o Fordismo e o Taylorismo, ao dividirem as tarefas entre os trabalhadores, provocou uma alienação do trabalhador. Ou seja, ele perdeu a noção de todo o processo produtivo. Ele passa a saber apenas uma parte, uma parcela desse processo produtivo. Faça um pequeno texto sobre essa charge, redija a crítica que ela nos transmite e sobre qual momento transcorre. O Fordismo foi um modelo de trabalho desenvolvido no contexto da segunda revolução industrial que intensificou o Taylorismo, tá? Então, vou construir um texto, vocês acompanhem comigo, eu vou digitando e ditando, tá bom? Vamos lá, meu povo. A charge se refere ao modelo de trabalho fordista implementado no contexto da segunda revolução industrial por Henry Ford nos Estados Unidos. O Fordismo foi responsável pela adoção das esteiras no processo produtivo. Com isso, a divisão de tarefas iniciada no Taylorismo se aprofundou. Assim,
muitos trabalhadores ficaram alienados. Crítica feita pela charge. Ao mostrar que o trabalhador perdeu a noção de como ocorrem as demais etapas do processo de produção. Beleza, gente, vou ler com vocês, ver como é que ficou para a gente finalizar a aula de hoje. Então, a charge se refere ao modelo de trabalho fordista implementado no contexto da Segunda Revolução Industrial por Henry Ford nos Estados Unidos. O Fordismo foi responsável pela adoção das esteiras no processo produtivo. Com isso, a divisão de tarefas iniciada no Taylorismo se aprofundou. Assim, muitos trabalhadores ficaram alienados. Crítica feita pela charge, ao mostrar que o trabalhador perdeu a noção de como ocorrem as demais etapas do processo de produção. Então, um beijo, até semana 2 do PET 2, tá? Tchau, tchau, gente!